Olá galera que curte videogame, hashtag você já sabe bro. Hoje aqui no Gamepad, que é o programa que toda semana te fala um novo Paranauê, para você manjar mais os Paranauês, falaremos de invasões alienígenas. O nosso objetivo é mostrar como que elas são representadas nos games e o que isso tem a ver com os humanos, porque afinal a gente sempre tem que ter alguma relação. Inclusive, eu não sei se você reparou, mas eu já estou preparada com meu mini samurai aqui, meio samurai, para chegar um alien e eu bater. Claro que eu vou morrer, mas tudo bem, a gente deixa pra lá e começa com nossa primeira representação, que é inevitabilidade. É o seguinte, toda vez que você nasce como ser humano, você aprende a falar, andar e etc., você também aprende que um dia você vai morrer. Isso é inevitável. E muitos dos aliens trazem isso pra gente. Não só a nossa pequenez no universo, não só o fato da gente ter medo, mas o fato que uma hora, bro, já era, você vai desaparecer do planeta. Geralmente esse tipo de alien é agressivo por natureza. O que isso significa? Significa que não é que ele tem um grande sistema moral e ético que fica pensando, nossa, será que eu vou atacar aquele humano? Não, ele faz isso porque ele precisa para continuar a própria espécie. Com certeza, se você viu Alien, o original, né, o Oitavo Passageiro, você conhece mais ou menos esse tipo. E é claro que nos videogames a gente tem mais ou menos Prey, por exemplo. Você lembra de Prey? Era aquele jogo que você, tipo, girava, não só você atirava em aliens, mas você girava na tela. E daí talvez você ficasse, tipo, com um pouco de ânsia de vômito. Rolava. Se você nunca testou, pode testar. Cuidado com a ânsia de vômito. Aconteceu comigo. Além de falar dos nossos impulsos predatórios, esse tipo de alien geralmente provoca aquela coisa de gato e rato, que é uma coisa que a gente falou no Alien Isolation, o Gamepad da semana passada, que se você não viu, é mó legal, fala sobre Survivor Horror. O nosso segundo tipo é um tipo sobre o medo do outro. Porque a gente sempre rejeita o outro, né? A gente rejeita o que é diferente, o que é desconhecido. Quando você vê alguém que é um pouco diferente de você, você fala, essa pessoa é mala. Na verdade, não tem como você rejeitar 100%, porque o outro sempre tem uma parcela de você. E muitas vezes a gente rejeita exatamente o que é similar. Por isso, tem algumas invasões alienígenas dos games que vão tratar sobre essa coisa, sobre a projeção do outro e o medo do outro. Por exemplo, em Gears of War, a galera que estava inclusive no submundo, né, não eram nem aliens na verdade, apesar de que começou sendo vendido assim, eles saem debaixo da terra e eles têm até uma linguagem rudimentar que a gente pode entender e chega um momento que até a rainha fala com você, a rainha lá meio humana e tal, e conecta a gente com essa raça. Então no começo é tipo assim, meu, é diferente de você? Mata todo mundo. Até que você descobre que não é bem assim, cara. Eles também têm um dilema e na real é um dilema muito parecido com o nosso. E aí, o que fazer? Eu curto muito quando games fazem isso exatamente porque você tem que parar um pouquinho para pensar. Em Resistance, por exemplo, a espécie quimera não é nada mais do que humanos geneticamente alterados. Então de quem é a culpa? Nossa, bro, sacou? Culpa não sua, não exatamente minha, mas tipo nossa, da raça humana. O nosso terceiro tipo fala sobre poder. Foucault, que é um cara muito bacana, vai dizer que o poder nunca é fixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nunca tem um bro forte, poderoso, incrível, que todo o poder emana dele, que todo o poder vem de um lugar fixo. Para o Foucault, tudo acontece na relação e no diálogo. Isso funciona muito bem quando a gente está falando de guerra ao terror. Eu não sei se você sabe, mas ali enquanto estava rolando a Guerra Fria, vários alienígenas foram criados e essas raças deveriam significar os terroristas. Por exemplo, em Tropas Estelares, que é um filme bem divertido, mas é um livro muito bom que você devia ler. Lá, os aliens são tratados como terroristas. E nos games, a gente vê esse tipo de alien acontecendo. E pra mim, o melhor exemplo de todos, o que eu amo mais, incrível, maravilhoso, que tá aqui no cenário, por que não comentar, é Halo 2. Halo 2 trata a Covenant como uma galera super religiosa. E porque eles são muito religiosos, eles têm um monte de lemas e coisas a fazer, e colocações e dogmas. E o protagonista tem que lidar com isso como se fosse uma negociação. O que significa que é quase como lidar com as pessoas durante a Guerra Fria, sacou? O quarto tema é sobre parasitismo, que também tem a ver com a Guerra Fria no nascimento dele, porque nessa época os Estados Unidos morriam de medo de que os comunistas viriam atacar a nossa mente. Não só que eles comeriam criancinhas, mas que eles viriam atacar a nossa mente.
Quer dizer, eles iam chegar e iam embutir o comunismo na sua cabeça e daí você ia virar comunista. Esse era o maior medo. Então, começaram a se criar aliens meio parasitários. Hoje em dia, é claro que isso não funciona tão bem, talvez, claro, tem referências políticas que a gente pode usar, mas a gente faz essa metáfora de um jeito muito diferente com o comunismo. O comunismo, inclusive, foi o que gerou discussão para a criação dos zumbis. É a mesma coisa. É algo que vem e muda a sua cabeça, você deixa de ser quem você é e você vira um mindless zombie. E no videogame a gente tem vários exemplos de raças assim, que ou deixam você um pouco louco, ou realmente se instalam no seu cérebro e causam uma transformação. Por exemplo, você sabia que o primeiro Zerg era para ser um tipo de parasita? Inclusive os Zergs aí de StarCraft meio que são assim, visto o que acontece com a nossa querida e linda e maravilhosa e perfeita Sarah Kerrigan. Outro jogo que retrata isso muito bem são os oponentes de Half-Life, que meio que dão uma zoadinha em você, assim como o Thorin de Mass Effect 1, lembra? Aquele bicho alienígena muito louco, que podia entrar não é nem entrar na mente, mas soltar uns esporos e as pessoas ficavam bem louconas. Esse eu curto bastante. E outro, que é tipo mega legal, são os necromorphs de Dead Space. Saca essa transformação bizarra. E se você curte transformações bizarras, Halo, os Flood. Os Flood servem pra você ter medo, entendeu? Porque quando você entra na fase, vê um bilhão daqueles, e depois você vê como é que eles transformam as pessoas, evil. Bem evil. E a quinta e última representação são os bichos do mal Chaotic Evils. Se você curte RPG, você entendeu minha frase. Se você não curte, eu vou te contar agora. Chaotic Evil são as pessoas que não apenas são do mal, elas também não estão nem aí. Elas não seguem nenhuma organização religiosa, elas não têm um Deus para falar faça isso ou faça aquilo. Elas basicamente estão nem aí pra você. E nos videogames a gente tem um bando deles. Por quê? É muito simples. Se você precisa de um jogo que ele tem que ter uma história, mas talvez você não esteja afim assim, de criar uma história enorme, você pode ou apelar pro humor, ou falar, sei lá, os aliens vieram roubar nossas minas, né, do que no Nukem 3D. Às vezes esses games embedram pro humor, por exemplo, com Destroy All Humans, que é bem divertido, você é um alien que matar todo mundo. Tem exemplos, por exemplo, em Fallout, tem exemplos, como a gente falou, de Duke Nukem, que eu acho que esses são bem divertidos, assim. Tem uns exemplos que os ETs só ficam putos. Sei lá, a nossa raça fez alguma coisa ridícula e daí eles ficaram bravos e daí agora a gente tá sofrendo bastante. Por exemplo, o Seth de Crysis. De novo, gente, a culpa é nossa. A culpa é sempre nossa, né? Você reparou, gente? A minha dica da semana, essa semana é um livro lindo, maravilhoso, gostoso, chamado Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que é o mesmo de 2001. Ele está sendo relançado aqui no Brasil e a editora que vai relançar acabou de mostrar pra gente, exclusividade, primeira mão, a nova capa desse livro. Tadá! Gamepedia traz exclusividade. Desculpa, gente, eu fiquei muito animada, muito feliz, mas enfim, esse livro trata de alienígenas que vêm para a Terra e falam assim, então, cara, a gente vai te ajudar. E a humanidade fala, beleza, cara, ajuda nós. E daí eles se ajudam. E fica tudo bem, por um tempo. Mas eles têm duas regras. A primeira é, você não pode explorar a galáxia. E a segunda é, você não pode olhar para a nossa cara. Obviamente tem algum maluco que vai lá olhar para a cara desses alienígenas, e daí eu não quero dar spoiler, mas é bem legal e você devia ler. Então é isso, gente. Até semana que vem, quando a gente conta um Paranauê novo. E se você quiser um só pra você, manda e-mail pra gente, higienebrasil@ign.com. E eu vou embora enfrentar Ares com meu novo penteado muito bonitinho. Beijo.